Boa noite, gente. Nossa, que desânimo, gente. Parecendo GPS. Boa noite, gente. Agora apareceu o GPS mesmo. Tem sempre um doido, louco lá que dá uma boa noite assim. Vocês estão bem, gente? Privilégio estarmos aqui, começando mais um semestre com uma série nova, Não Basta. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre não basta ir à igreja. Quero que você comece pensando comigo. Há quanto tempo... Vamos fazer uma dinâmica aqui. Vamos ver quem... Eu sei que está todo mundo jovem aqui, mas eu quero saber aqui, descobrir quem está há mais tempo na Igreja Batista Memorial de São Paulo. Então vamos lá, vamos começar. Quem está há um ano? Levanta a mão aí. Aê, mano, boa. Parabéns. Palmas para ele, gente. É isso aí, ó. Boa. Há 2 anos. Legal. 3 anos. Legal. 4 anos. 5 anos. 6 anos, eu levanto a mão aqui também. 7 anos. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Pelo amor de Deus, gente. 14. 15. 14 ali, ó. 15 aqui. 16. 16 anos. 17 anos. Tu não tem nem 18. Não, tu tem. Desculpa, não vi quem era. Vi sim. 18 anos? 18 anos. Tem alguém com 19 anos aqui na igreja? 20? 20 anos? 21? Tem alguém? 21? 22 anos? 22? 21? Alguém com 22? 23? 24 para cima? Então, quem foi aqui com 22? Vocês dois? 21 anos na Igreja Batista Memorial de São Paulo. Tem alguém, gente, talvez você mudou de igreja, tá? Mas eu queria ver aqui na nossa igreja. 20, ou seja, nasceu aqui. Nunca esteve em outra igreja. Muito legal. Vocês ganharam um parabéns. Salva de palmas para ele. Eu ia falar um lanche de pernil, mas é para os visitantes, tá? Mas, gente, todo semestre, queria conversar um pouquinho com vocês sobre essa nossa nova série. Por que a gente chegou nisso? Não basta. Todo semestre nós temos uma equipe, nós sentamos todo o começo de semestre para pensar, para nos planejar do que Deus quer falar com os nossos jovens, do que Deus quer falar conosco. E em julho, eu não lembro, foi julho. Julho nós sentamos, nós tínhamos acabado de terminar a série. Você lembra da primeira série de mensagens no começo do semestre? Foi? Constantes. Aí, ó, ganhou um lanche. Diz aí, Zveira, ganhou não. Eu tô no lanche aqui hoje, ó, tô só distribuindo. Nós falamos sobre constância, então, constantes na confiança, constantes na mansidão. Quando nós terminamos essa série, então nós conversamos e o pastor Dani Simões, ele perguntou pra gente: o que Deus quer falar com os jovens da nossa igreja esse ano? E conversa vai, conversa vem, nós chegamos então no assunto de disciplinas espirituais. Gente, o que são disciplinas espirituais? Cita algumas aí, vocês que conhecem. O que são disciplinas espirituais? Oração, o que mais? Jejum, ler a Bíblia, devocional, serviço. E a gente começou a falar sobre essas disciplinas espirituais. Porque são coisas boas, são hábitos bons, são hábitos que devem fazer parte. Eu ia falar hábitos que fazem parte, mas não. Hábitos que devem fazer parte da vida de todo cristão. E conversando sobre disciplinas espirituais, nós nos deparamos com um movimento atual. Não sei se só no Brasil, porque eu sigo alguns influencers também que não são brasileiros. Não vou falar mundial, porque mais um movimento... Mas aqui no Brasil, vamos colocar assim, de que influencers novos, ou até velhos que... Gente, os influencers, eles vão influenciar aquilo que está na moda, aquilo que está na tendência. E muitos influencers, muito antigos já, mas agora uns novos, começaram agora nesse movimento de influenciar pessoas a ter hábitos saudáveis. Você percebe esse movimento? Você está percebendo isso no seu Instagram? Agora não são mais pessoas, aquelas pessoas que têm milhões de seguidores, que antes era festa, influenciava por uma coisa.
para algumas coisas ruins. Hoje mudou. Hoje você vê muitos influencers agora influenciando e postando, fazendo da sua vida de coisas influenciando a ter hábitos saudáveis. Então você vai ver aí, você com certeza conhece a Manucci. Você já ouviu falar da Manucci? Eu tenho outros, não sei se você conhece o Brendon Bressan. Alguém aqui conhece o Brendon Bressan? Cara da hora, né? Brendon Bressan também é um cara que começou. E, gente, o que essas pessoas, o que esses influencers estão fazendo? Há uma tendência hoje, mundial, brasileira e mundial, de ter hábitos. Eu já falei que não ia falar mundial, já falei o mundial. Já era. Eu gosto de generalizar, gente. Às vezes isso é um problema, mas há uma tendência na internet de pessoas influenciando e postando hábitos saudáveis. E essas pessoas, é incrível que essas pessoas, elas cada vez mais estão ganhando mais seguidores e mais seguidores. Por quê? Você olha para aquela vida, você olha para aqueles hábitos saudáveis, eu quero ter uma vida assim. Eu quero ter um corpo assim. Eu quero ter, tanto é que tem muita gente, eu vou emagrecer, eu vou engordar, e daí você segue para seguir aquela saga daquele cara, aqueles hábitos saudáveis e tudo mais. E esse Brendon Bressan, eu sigo ele desde quando ele não era um influencer. Ele começou a postar, começou a ganhar seguidores e tudo mais. Ele era motorista de caminhão. E ao mesmo tempo que ele era motorista de caminhão, ele vivia ali no Instagram e tudo mais. E hoje ele vive na Itália. O cara é brasileiro, lá do Sul. Ele vive na Itália como influencer fit. Ele vive para andar de bicicleta e para correr e ganha muito dinheiro. Mas o que é interessante, quando você... Eu não sei se você segue pessoas assim, é que eles estão percebendo, essas pessoas estão percebendo que isso realmente é tendência e que isso é muito bom. Eu não tô falando mal, tá? Pelo amor de Deus. Antes, falar de hábitos saudáveis do que o que eles falavam antes, né? Enfim. Mas eu comecei a perceber de algumas pessoas que eu sigo, que eu sei que não são cristãs, mas eu comecei a perceber que eles começaram com hábitos que nós chamamos de disciplinas espirituais. Eu não sei se você já se deparou com pessoas não crentes fazendo devocional todos os dias. Lendo a Bíblia todos os dias. Eu sigo um cara, o cara ele é triatleta, ele faz Ironman, tipo, o mundo todo. E depois eu posso mandar para vocês. Toda manhã, se você abrir o Instagram dele, o primeiro story dele da manhã é ele com a Bíblia, com a palavra de Deus ali lendo. E às vezes você encontra alguns influencers com alguns livros de devocional, mas uns livros horríveis, assim, tipo, que você sabe, isso aí não é devocional. Mas eu encontro muitos sem livro de devocional. Os caras só estão lendo a Bíblia. Mas eles estão só com a Bíblia, estão ali. E outros, gente, estão agora, não sei se você está vendo esse movimento, mas outros estão indo para a igreja. Quantos influencers você... Gente, esses dias eu encontrei um cara, e eu conversando com o cara não é da igreja, conversando com o cara e tudo mais, e daí ele falou assim, não, você conhece a igreja? Daí eu falei, eu sou pastor, eu trabalho ali na Igreja Batista Memorial de São Paulo e tal. Ele, nossa, que legal. Você conhece a igreja do Zezé de Camargo e Luciano? Daí eu olhei e falei assim, eles têm uma igreja? Sim, ele canta lá, todo domingo ele canta. Ele canta, louva o Senhor, o cara é crente. E, gente, se eu olhar para a vida do Zezé, enfim, não preciso falar muito, né? Mas eles estão percebendo, gente, você vê jogadores de futebol que têm a vida torta. 100% Jesus. Não estou falando do Neymar, tá? Não estou falando do Neymar. Mas há uma tendência hoje de pessoas que não têm nenhum relacionamento com Jesus, tendo hábitos que cristãos deveriam ter. É gente que lê a Bíblia, é gente que está indo na igreja. E, gente, pasmem, não estão só indo na igreja, mas se tem alguma coisa para servir na igreja, eles estão lá servindo. E postam, né? Servindo aqui na igreja, serviço comunitário aqui na igreja. E postam, servem, vão na igreja, leem a Bíblia, meditam, gente. Esse mesmo cara que faz essa devocional todos os dias, ele tem o hábito de meditar, assim, umas vezes por semana e tudo mais. E é muito doido que ele fala, ele explica, né? Tem uma caixinha lá que ele explica o que é a meditação. E ele, gente, olha que doideira, ele diz, não, a meditação para mim é parar
acalmar o meu coração, me conectar com aquele que me criou e com as coisas que ele criou. Então ele mora na praia, então ele sempre medita na beira da praia. Daí fica fácil, né? Vai meditar no meio da Paulista lá para ver se você consegue. No meio de Osasco. Vai meditar lá. Mas por que eu estou citando esse cara? Porque quando você olha os próximos stories dele, você se depara com alguém que não tem um relacionamento com Jesus. Ele lê. Ele entendeu que aquilo é bom. Ele entendeu que hábitos são bons. Esses hábitos são bons. Mas ele não tem nada de Jesus. E quando nós nos deparamos com esse movimento que há, nós olhamos para as disciplinas espirituais e nós entendemos então que essas disciplinas, elas não bastam. E ao longo desse semestre nós vamos tentar explicar o porquê que essas disciplinas não bastam. Porque a gente não quer chegar aqui para você, gente, ir à igreja não basta, tá bom? Daí você olha para mim, fechou, papai. Semana que vem não estou aqui. Vou tirar umas férias aí da onde eu sirvo, do ministério que eu sirvo. Dodô, Daniel, Euler. Só ano que vem eu estou de volta. Não vou ler mais a Bíblia, porque isso não basta, não. Nós queremos olhar para essas disciplinas espirituais e ressignificar elas por meio de Jesus. Porque quando você viu aqui na vinheta, né, é como você estivesse enchendo um copo, enchendo. Vocês perceberam que o copo não enchia nunca e no fim o copo vazio? Porque esse movimento é um movimento de muita gente lendo a Bíblia, muita gente lendo muito da Bíblia. Existe uma série, eu não tenho TikTok, mas eu sigo essa pessoa que um adolescente me passou, então eu vejo alguns vídeos dela. É uma menina que está lendo a Bíblia toda. Vocês seguem ela? Não é crente, mas pegou a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia toda. Se você olhar para... Gente, aqui, ó. Quem leu a Bíblia toda aqui já? É difícil, de verdade. Você pegar os adolescentes, que é uma adolescente, não é? Uma Z, é jovem já? Então tá vendo, não estou muito... É uma jovem. Mas se você pegar um adolescente, um jovem, qual foi a última vez que você pegou para ler a Bíblia toda? E ela lê a Bíblia, posta, fala, até ela fala algumas coisas, spoiler para quem não leu. Jesus morre, Jesus ressuscita. Mas é uma menina que está lendo, então tem muita gente lendo muito da Bíblia, indo muito à igreja, servindo muito, mas completamente vazias. Porque não é suficiente. E por que não é suficiente? Eu quero já começar essa pregação, daqui a pouco a gente vai abrir a palavra de Deus, tá? Calma, eu vou falar da Bíblia. Por que que isso não é suficiente? Porque quando nós fazemos isso, essas coisas, essas disciplinas, a parte de Jesus, elas não são nada. Pessoas leem a Bíblia, mas não se relacionam com o Deus da Bíblia. Gente, quer alguém que lê mais a Bíblia do que o próprio Satanás? Satanás sabe da Bíblia. E sabe muito mais do que você e eu, tá? Sabe mesmo. Pessoas servem, mas não se relacionam com o verdadeiro servo sofredor, Jesus Cristo. E pessoas vão à igreja, mas não se relaciona com o seu dono, Jesus Cristo. Nada, nenhuma disciplina espiritual é suficiente se quando nós fazemos essas coisas a parte de Jesus. Quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Apocalipse capítulo 3. Lá em Apocalipse capítulo 3. A gente vai ler a partir ali do versículo 14. Enquanto você abre, nós encontramos esse movimento aí no mundo, no Brasil, de pessoas sem Jesus fazendo essas disciplinas espirituais. Mas agora, eu queria olhar para nós que estamos na igreja, nós que não estamos na igreja, nós que temos um relacionamento com Jesus, nós que já fomos encontrados pelo Evangelho, nós que já fomos encontrados pelo amor de Jesus. E o tema de hoje é ir à igreja não basta. E quando eu olho aqui para os rostinhos de vocês, é interessante que todo final de semana a gente se encontra, né? Então a maioria aqui sabe o que é vir na igreja.
Sabe o que era estar aqui sábado, domingo, se precisar, não, está precisando de gente, eu vou durante a semana, não, está precisando de ir no bazar, ficar aqui, eu vou. Sabem o que é ir à igreja. Mas como eu disse, se nós não entendermos que se fizermos isso, a parte de Jesus não é suficiente. E por que não é suficiente? Porque Jesus é suficiente e sem Ele nada importa. Se nós entendermos e pensarmos que o simples fato de vir na igreja, de estar aqui é suficiente, nós nos tornamos pessoas autossuficientes. Sabe por quê? Porque você vai olhar para Jesus. Gente, no meu GP, quando eu vou conversar com os meninos, cara, como é que está a sua vida com Deus? Pô, Natan, tá boa. Por quê? Eu tô aqui todo sábado. Eu estou no GPS. Você já me viu faltando, Natan? Eu estou aqui todo sábado, todo corujão eu estou aqui. Todo domingo, sábado e domingo eu estou aqui. Autossuficiente, por quê? Porque acha, mesmo sem Jesus, que por fazer algo, por ter disposição de fazer algo, é suficiente. Essa igreja que nós vamos conhecer nessa noite, a igreja de Laodiceia, é uma carta que nós vamos ler para essa igreja. Era uma igreja exatamente com essa característica. Era uma igreja autossuficiente. Era uma igreja que confiava nos seus próprios recursos, naquilo que a cidade, que a igreja tinha de sobra. E é muito interessante porque talvez você vá olhar para mim e o seu problema não é ter disposição de vir na igreja. Pelo contrário, você vai olhar para mim, eu amo vir à igreja, Natan. Eu trabalho a semana inteira. É horrível, trabalho, estudo, mas sábado eu amo vir na igreja. Aqui é o meu oásis. Eu gosto de estar aqui. Então, às vezes, o problema não é a disposição. Não é. Ou talvez você não tenha disposição, mas você fala, é a minha, o quê? Obrigação. É o meu compromisso. Eu fiz um compromisso com o Dani, eu fiz um compromisso com o Dodô, eu fiz um compromisso com o pastor Eduardo, de estar aqui todo sábado e domingo. É o meu compromisso. Mas mesmo sendo por falta de disposição, ou com muita disposição, por compromisso ou não, ou você hoje, você caiu aqui, você... Pô, o que eu estou fazendo aqui? Estou numa igreja, mano. Mas mesmo assim, a parte de Jesus não é suficiente. Olha então, vamos olhar para essa igreja que Jesus exorta muito essa igreja. Vocês vão perceber, Jesus ele bate bastante nessa igreja, porque era uma igreja autossuficiente. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículos a partir do 14. Olha só o que diz. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Gente, isso aqui está explicando que quem está falando com aquela igreja é o próprio Jesus, tá? Essa é uma carta de Jesus para a igreja de Laodiceia. O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então olha o que Jesus, o próprio Jesus diz daquela igreja. Conheço as tuas obras. Me perdi. Que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Ele continua. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Comprem também roupas brancas, para que não se envergonhem da sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição, como amigos. O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Algumas características dessas cartas, elas são... Você vai encontrar aí 7 cartas em Apocalipse, tá? Gente, Apocalipse, ele não é só uma literatura apocalíptica, tá? Você olha aí Apocalipse, vai falar do fim dos tempos, não. Nos primeiros capítulos de Apocalipse, existem 7 cartas de Jesus para 7 igrejas. E essas cartas, elas seguem um padrão. Jesus, normalmente, ele fala da igreja e ele usa características da própria igreja para elogiar a igreja, para exortar a igreja e para dar um conselho para a igreja. Então, ele elogia, exorta e depois aconselha a igreja, dá uma esperança para aquela igreja e sempre termina, quem tem espírito para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas esse padrão, ele não é seguido em 3 ocasiões. Tem 2 igrejas em que Jesus, ele não exorta, ele não fala nada ruim dessa igreja. E existe uma ocasião em que Jesus não fala nada de bom, não elogia, não fala nada de bom da igreja, que é essa ocasião de Apocalipse 3, da igreja de Laodiceia. Se você olhar para o texto, Jesus ele começa dizendo, eu conheço as tuas obras. E a expressão que Jesus usa, ele diz que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Gente, o que Jesus está falando aqui? Está olhando para a cidade, para os cristãos. E, gente, só um detalhe muito importante. Jesus está falando com uma igreja. Gente que conhece Jesus, tá? Gente que já foi salvo por Jesus, é com uma igreja. O que acontece aqui? A cidade de Laodiceia, ela era banhada por arquedutos de 2 cidades. Chegavam águas na cidade de Laodiceia da cidade de Colossos. Só que em Colossos, a cidade de Colossos era conhecida por as suas águas frias. E eu vou dar um exemplo aqui mais ou menos. Gente, você num dia de calor, inclusive, semana que vem vai ser uma semana de muito calor. Você já experimentou tomar uma água morna? Já experimentou como que é ruim? Sabe aquele calor? Já imaginou você na praia? Você olha, não, quero uma aguinha de coco. Eu não gosto de água de coco, eu quero uma coca. Daí vem aquela coca morna, naquele calor. Qual que é o... Não dá um... Então a cidade de Colossos, que banhava a cidade de Laodiceia, era conhecida por essas águas frias. Eram águas boas para consumo, para se usar. E a outra cidade que banhava a cidade de Laodiceia era a cidade de Hierápolis. E a cidade de Hierápolis era conhecida por suas águas termais. Nesse frio, gente, quem estava no último split aí que tomou aquele chocolate quente, imagina naquele frio, quem estava aqui sabe naquele frio que estava um chocolate, sei lá, gelado, com gelo. Se bem que a gente tomou coca naquele dia também, né? Mas, um cafezinho. Tem café gelado, mas café gelado não é bom, pelo amor de Deus. Gente, não é café, é outra bebida. Café é com água quente. Aquele café morno, sabe, horrível. Então, a cidade de Hierápolis ela é conhecida por essas águas termais. Só que o que acontecia? A cidade de Colossos, uma cidade fria, com águas frias, que eram usadas para os seus devidos fins, e a cidade de Hierápolis com as suas águas quentes, que também eram usadas para medicina. Só que esses arquedutos, essas águas chegavam na cidade de Laodiceia, nem quente, não dava para usar como quente, e não dava para usar como frias. E há relatos de que quando você chegava, onde os arquedutos banhavam, você chegava para tomar aquela água, e tinha a sensação, tinha até um ditado, que era a sensação de vômito. Ou seja, era uma água inútil. Não dava para fazer o que se faz com água quente e não dava para fazer o que se faz com água fria. Era uma água que causava ânsia de vômito. Inútil. É exatamente isso que Jesus está falando para aquela igreja. Jesus está olhando para aquela igreja e dizendo, vocês me causam essa sensação que vocês têm quando vocês tomam a água da sua cidade. Isso, para nós, fica meio, tipo, você não entende, mas para eles fazia muito sentido, porque eles sabiam a sensação que era tomar uma água morna. E conhecia, olhava para as 2 cidades, e aquela sensação, e Jesus está dizendo, é isso que eu sinto.
estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Por quê? Porque vocês são uma igreja inútil. Inútil, por isso estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ele diz, por que ele está a ponto disso? Ele diz, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. A cidade de Laodiceia, gente, naquela época, era a cidade mais rica da região. E eles eram conhecidos por sua riqueza. Você pode pesquisar, depois você vai ver isso. Hoje a região de Laodiceia, ali a Frígia, certo? Quase que eu falei Lígia. É a região da Frígia. Então, naquela época, a Laodiceia era conhecida por sua riqueza. Mas olha só que interessante, de novo, o padrão, Jesus, ele usa características da própria cidade, da própria igreja, para exortar aquela igreja. E ele diz 3 características. Ele diz assim, miserável, nem sabe, ele diz, né? Estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Mas vocês não sabem que vocês são miseráveis, pobres, cegos, miseráveis e pobres, cegos e nus. E Jesus aqui está atacando de novo 3 características daquela cidade. A primeira que ele ataca é quando ele diz que eles são miseráveis, pobres. Mas espera aí, não era a cidade mais rica daquela região? Mas Jesus olha, porque eles achavam, né? Não preciso de coisa alguma. Mas Jesus olha, sua cidade é rica, mas diante de mim vocês estão pobres, miseráveis. A outra característica que Jesus usa é o cego, vocês estão cegos. E a cidade de Laodiceia, gente, tudo que eu estou falando aqui, você pode pesquisar, inclusive é muito legal, tá bom? Você pesquisar depois, é muito da hora mesmo. A cidade de Laodiceia, ela produzia uma pomada que era usada para fazer colírio. Era uma pomada que era usada tanto nos olhos e nos ouvidos, mas era conhecida por essa pomada para fazer colírio. E é muito interessante porque eles se achavam por isso, porque isso era muito famoso na região. Mas Jesus olha para isso, mas diante de mim, vocês estão cegos. Vocês não enxergam. E a terceira característica que Jesus diz que eles estão nus. E outra característica ali daquela cidade, não sei se você já ouviu falar da lã negra, aquela cidade produzia a lã negra, que era conhecida por uma lã que brilhava, sabe? Sei, uma série, sabe aqueles caras que usam aquela, tipo, parece pelo de lobo, sei lá, mano. Mas era famoso por isso. Essa lã negra saía da cidade de Laodiceia, que era vendido na região. Mas diante de Deus, eles estavam nus. E o que é interessante é que, quando você olha para as outras cartas de Jesus para outras igrejas, as outras igrejas, elas estavam em contexto de perseguição. E você pode olhar para esse contexto de perseguição e dizer assim, não justifica, mas você pode olhar, eles estão morrendo na fé porque eles estão sendo perseguidos. É lógico que, quem que aguenta, né? Mas essa cidade não era conhecida por isso. Eles não sofriam perseguição. Pelo contrário, eles viviam livremente e tinham os recursos que eles achavam que eram suficientes. E eles tinham todos os recursos para crescerem na fé. Mas diante de Jesus, ele diz, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca, por quê? Porque vocês acham que aquilo que vocês têm e aquilo que a sua cidade produz é suficiente. Mas diante de mim, vocês estão cegos, miseráveis, estão nus. Se Jesus acabasse essa carta aqui, depois dessa pancada, mas Jesus ele continua o texto ali no versículo 18, olha comigo aí na sua Bíblia, ele diz assim, eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, então será rico. Comprem também roupas brancas para que não se envergonhem da sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo, por isso, seja zeloso e arrependa-se. Preste atenção,
Estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Sabe o que é interessante? Com certeza você já ouviu esse versículo. Eis que estou à porta e bato. Já ouviu isso? Sabe o que é interessante? Que muitas vezes a gente usa esse versículo, ou na maioria das vezes, a gente usa esse versículo para evangelismo. Sabe, para alguém que não conhece a Jesus, e você olha, cara, Jesus está batendo na porta do seu coração. Cara. Abre a porta, deixa ele entrar. Mas sabe qual que é o contexto que Jesus... Sabe o que está acontecendo aqui? Jesus está falando para aquela igreja, ei, vocês que estão aí no culto falando que é para mim, mas, ei, eu estou aqui fora. Eu estou fora do culto que vocês estão falando que é para mim. Ei, deixa eu entrar. Vocês estão se reunindo, vocês estão fazendo culto, se reunindo na igreja, dizendo que é para mim, mas eu estou fora. Ei, deixa eu entrar. E Jesus, ele dá alguns conselhos de novo, falando das características. Ele diz, você acha que você é rico, porque a sua cidade é rica? Não! Compre de mim ouro purificado pelo fogo. Assim vocês serão ricos. Comprem de mim roupas brancas. Vocês acham que vocês são bons porque vocês produzem isso? E, gente, praticamente, com certeza, todos daquela igreja trabalhavam em alguma dessas áreas, porque a cidade era conhecida por isso. Era o que movia. Então eles sabiam do que Jesus estava falando. Então ele está falando, comprem de mim roupas brancas, para que assim vocês não se envergonhem da sua nudez. E colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Numa igreja autossuficiente, que achava que aquilo que tinham, aquilo que poderiam fazer, achavam que poderiam fazer. Jesus olha para eles e fala, peraí. É de mim, é em mim que vocês encontram. Eu sou o suficiente, não é a sua riqueza, não é a sua lã, não é a sua pomada para colírio. Sou eu que sou o suficiente. E Jesus, ele continua, e a esperança que encontramos nesse texto é que ele diz, eu corrijo e disciplino aqueles que eu amo. É doido pensar que na disciplina de Deus, na correção de Deus há esperança, não é? É doido pensar isso. Mas a esperança que encontramos nesse texto é Deus dizendo, Jesus dizendo, eu amo vocês. E é por isso que eu estou corrigindo. E quando ele diz, estou à porta e bato, ou seja, ei, eu estou aqui fora. Ele diz, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei juntos, faremos uma refeição. Sabe o que isso significa, gente? Isso significa relacionamento íntimo, comunhão. Você não convida para a sua mesa, para comer na sua mesa, quem você não conhece. Ou se você convida alguém que você não conhece, não é meio tipo, fica meio truncado essa conversa. A mesa é comunhão, é relacionamento, é intimidade. O que Jesus está dizendo é, se vocês entenderem isso, eu vou entrar e eu vou comer com vocês. O que isso tem a ver contigo hoje? O que isso tem a ver comigo hoje? Quando entendemos que Jesus é suficiente, nós paramos de depender das nossas forças e daquilo que nós achamos que podemos fazer. Talvez você está aqui na igreja há 21 anos, há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos. Eu sei que tem muitos aqui, que estão aqui todo sábado, todo domingo, que servem em 48 ministérios e se deixar, servem em 58. Às vezes tem que falar uns não, mano, vai com calma, querida, você não quer dar uma descansada. Mas tem pessoas que servem em um ministério. Mas é muito comum acharmos que a nossa vida com Deus é baseada nas vezes que estamos aqui na igreja. Em quantas vezes por semana, em quantas vezes por final de semana. Daí você olha para alguém
E eu já ouvi isso. Você olha para alguém que vem na igreja só no domingo para servir, só no domingo, e você olha para essa pessoa, você está aqui sábado, domingo, você está aqui durante a semana, você olha para essa pessoa e diz: essa pessoa não é crente como eu. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você não entender que é em Jesus que dá sentido para o seu serviço, para a sua vinda aqui na igreja, você pode estar servindo em 48 ministérios, sem uma vida com Jesus, você está vazio. E gente, existem muitos cristãos de 40 anos de igreja, 50 anos de igreja, que nunca tiveram um relacionamento íntimo com Jesus. Existem cristãos que estão há 50 anos na igreja, que vão para o inferno, porque não conheceram Jesus, o centro da igreja. E existem cristãos que servem em um ministério, que conseguem vir aqui na igreja uma vez por mês, mas que durante a semana vivem uma vida íntima com Jesus, que servem com disposição, que servem até quando não querem. Não é quantas vezes, não é quantos ministérios, não é de quão longe você vem aqui para a igreja. Eu já me deparei com alguma pessoa, não é jovem, não é adolescente, então posso falar, com alguma pessoa aqui, que eu fiquei na casa dele quando eu era seminarista. A gente rodava 2 horas para chegar aqui na igreja. E na conversa com ele, ele se gabava, dizia: não, é porque 2 horas, né, para chegar aqui na igreja, realmente tem que ter muita disposição. Deus, ele deve olhar para mim. Como se de quão longe eu viesse. Tem gente que está aqui 5 minutos da igreja. Tem alguém que mora aqui no Gramado, que vem de Cotia para... Aí, ó, da Visão. 5 minutos da Visão, você não está bem com Deus, cara. 5 minutos, você vem andando, velho. Tem gente que vem de Atibaia, você está meio mal. Mas nós fazemos isso até às vezes sem perceber. Você já se sentiu... E eu vou abrir meu coração aqui. Eu me sinto às vezes assim. De sair aqui domingo, depois do culto, e ter a capacidade de olhar para o Senhor e falar: o que é meu está feito. Eu já servi. Eu já fui na igreja essa semana. E daí tem a capacidade de olhar para Deus e dizer: Deus, porque eu fui na igreja, agora durante a semana eu vou ter o que eu preciso. Como se fosse uma barganha para Deus, sabe? E daí você conversa: como está a sua vida com Deus? Tá legal, Natan. Por quê? Porque eu vou na igreja todo final de semana. Mas se você fizer isso a parte de Jesus, não é suficiente. Para terminar, Jesus, ele diz: por isso seja zeloso e arrependa-se. Eu queria falar com vocês que estão aqui todo final de semana. Vocês que servem em 38, nem tem 38, não sei, eu falei 48, tem acho que 30, tem 38 sim, enfim. Vocês que servem pra caramba. Vocês que quando eu mando mensagem, vocês sabem que eu mando muita mensagem. Vocês são os primeiros a falarem: Natan, conta comigo. Mas talvez você tenha vindo aqui todo final de semana, mas você continua vazio, porque você tem vindo à parte de Jesus. Talvez você serve há muito tempo aqui na igreja, e você serve muito bem, você faz as coisas muito bem. Deus tem te usado na vida de outras pessoas, mas você continua vazio. Você olha para os seus liderados, você olha para as pessoas com quem você serve, você olha para eles e fala: você precisa ter um relacionamento com Deus, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar. Mas daí durante a semana você não faz isso. Durante a semana você não prega, você não vive o que você está falando todo final de semana, o que você está escutando todo final de semana. Mas você acha que só pelo fato de você estar aqui todo final de semana, isso é suficiente.
seja por obrigação, por disposição, seja por que for, você acha que é suficiente. Mas vive como esses influencers que leem a Bíblia todo dia, que vão na igreja, mas vive a semana inteira a parte de Jesus. Eu vivi uma vida, antes de me converter não, pelo amor, tá amarrado. Antes de ser convertido por Jesus. Antes de Jesus me alcançar, eu vivia com uns amigos, que eu nem vou falar o nome desses, amigos não, colegas. Nem vou falar o nome desses colegas. Mas esses colegas, quando eu fiz 17 anos, há 11 anos atrás, eu estava no meu terceirão. Esses colegas eram colegas barra da pesada. Um era traficante da cidade, e a minha cidade é pequena, tá, gente? Mas um era traficante. E eles viviam a semana inteira, sim, gente, era loucura. Eu vivia com eles essa vida. Semana inteira de drogas, bebida, era a semana inteira. Mas, gente, é doido, não é brincadeira, tá? Chegava domingo. Isso quando eu me deparei da primeira vez, porque eu estava na igreja. Então eu saía, eu não queria voltar. Mas chegava domingo, eu mandava mensagem, galera, qual que vai ser o rolê de hoje, tal. O traficante, Evandro, o nome dele. Evandro, soltei. Certo? Mas é lá em norte de Minas. O Evandro, gente, olha que doideira. O Evandro mandava mensagem dizendo, Natan, hoje não. Hoje é dia de ir para a igreja. E ele ia na minha igreja, tá? Ele ia lá. E, gente, é doido. Sabe por quê? Porque ele... Chegava os meus colegas e nós sentávamos juntos. E não é essa música que eu cantava, Jesus Chamamos, ela veio só depois, né? Mas vamos supor que era Jesus Chamamos. O Evandro levantava a mão, gente. Olhinho fechado. Orava. Daí o pastor pregando, o Evandro olhava para nós. Isso aí, cara. O que esse pastor está falando é bom. É isso aí. Mas saía da igreja e vivia uma vida torta. A parte de Jesus. Ele nem era conhecido. Jesus era só um ponto de encontro para ele. E o que nos diferencia de qualquer outro encontro é a presença de Jesus. Se você vem na igreja todo final de semana, a parte de Jesus, você só está vindo para um clube, se encontrar com amigos. Você está vindo. Era como se fosse no shopping. Conversar com a gente, vai ali comer daqui a pouco, vai lá na praça de alimentação do shopping. Arrependam-se. E a segunda pessoa, para terminar, já estourei meu tempo aqui, é que talvez você veio aqui e você não é essa pessoa que está aqui todo final de semana. Você vem uma vez ou outra e às vezes fica semana sem vir na igreja. E talvez a sua motivação de estar aqui é justamente por estar se sentindo mal por alguma coisa, porque é na época onde estamos piores que buscamos a Deus, não é verdade? Quantas pessoas, e Deus usa isso mesmo, quantas pessoas se converteram, encontraram Jesus por procurar uma igreja na pior situação da vida, não é verdade? E talvez você seja alguém assim aqui hoje. Você caiu aqui na igreja e falou, cara, o que eu estou fazendo aqui? Ou você não tem o costume de vir. Jesus é suficiente. Estar aqui não é suficiente. Arrependam-se. Eu quero te convidar a fechar seus olhos e fazer essa oração. Jesus, me perdoe, Jesus, porque talvez você seja esse tipo de pessoa que está aqui todo final de semana e acha que isso é suficiente. Então talvez a sua oração é um pedido de perdão, de arrependimento. Jesus, me perdoa. Jesus me ensina que não é suficiente estar aqui, Deus. Jesus me ensina que não é suficiente. Não basta, Senhor. Me ensina a me relacionar contigo, que é o dono dessa igreja. Me ensina a pregar, a viver aquilo que eu tenho falado, Senhor, aquilo que eu tenho pregado, aquilo que eu tenho conversado, aquilo que eu tenho ouvido, todos os finais de semana, Senhor.
Mas talvez você que está aqui essa noite, pela primeira vez, ou caiu de paraquedas, ou vem uma vez ou outra, não é suficiente, não basta estar aqui. Jesus está à porta e dizendo: ei, eu quero ter um relacionamento íntimo, eu quero ter comunhão real contigo. Pare de depender das suas forças, pare de depender dos seus recursos, pare de depender daquilo que você acha que é capaz de fazer. É Jesus o centro, sem Ele não basta. Jesus, eu quero te pedir perdão, Senhor, quantas vezes achamos que é suficiente estarmos aqui, é suficiente virmos aqui na igreja todos os finais de semana e acharmos que estamos bem, que isso basta, que não precisamos fazer mais nada. Nos perdoe, Senhor, e nos ajude a entender que o Senhor é o centro de tudo, que o Senhor é o centro da sua igreja, e deve ser o centro do nosso coração, do nosso serviço, e de todas as vezes que entrarmos aqui, Deus. Nos ajuda, Senhor, nos ajude a entender e a viver aquilo que o Senhor quer que vivamos, Deus. O Senhor é o centro, Deus, o Senhor é o centro.